No episódio de hoje, relatos de terror para não dormir. Um compilado de histórias sinistras e macabras que não aconteceram de verdade, mas poderiam ter acontecido com você. História 1. O som atrás da parede. Eu sempre gostei de silêncio, mas naquela noite, ele parecia diferente. Errado. Era como se o ar ao meu redor estivesse preso, segurando a respiração junto comigo. O relógio marcava quase 11h30, e eu estava sozinha no meu apartamento, no quinto andar de um prédio antigo. Essas paredes grossas tinham visto mais décadas do que eu poderia imaginar. A tinta descascada em alguns pontos revelava camadas antigas de cor, como se cada pintura escondesse um pedaço de história que preferia não ser lembrado. Então, veio o som. Baixo, no início, quase imperceptível, como o arranhar tímido de unhas sobre madeira. Parei o que estava fazendo, inclinei a cabeça, tentando identificar. Não era madeira. Era gesso. O barulho vinha de trás da parede da sala, a parede que fazia divisa com o apartamento ao lado. Lembrei que o 503º estava vazio. A última moradora tinha saído de lá depois de um episódio estranho. Histórias de gritos no meio da madrugada, móveis se movendo sozinhos, cheiro de queimado no corredor. Mas isso era fofoca de vizinhos, nada concreto. Voltei a me concentrar na tela do notebook, tentando ignorar. O arranhar voltou. Mais longo. Mais próximo. Arranhar... Pausa. Arranhar. Levantei devagar e fui até a parede. Encostei o ouvido. O som cessou. Fiquei parada, ouvindo o próprio coração bater no silêncio. E foi aí que um sussurro se infiltrou pelo gesso. Fraco. Arrastado. Como se a parede tivesse pulmões. E me chamasse. Não conseguia entender as palavras. Podia ser outra língua. Ou apenas murmúrios sem sentido. Afastei-me rápido, sentindo um arrepio subir pela espinha. Olhei para a porta, pensando em bater no vizinho do outro lado do corredor e perguntar se ele tinha ouvido algo. Mas parei. Não havia vizinho. O 503º estava trancado, vazio. Para me acalmar, liguei a TV e deixei um programa qualquer passando. A luz e o som sempre ajudavam. Mas às 3h04, a energia caiu. Tudo escureceu. O silêncio se fechou ao meu redor como uma porta trancada. E o arranhar recomeçou. Dessa vez, rápido, impaciente, como se quisesse atravessar a parede. Liguei a lanterna do celular e iluminei a pintura descascada. Não vi nada. Mas o som estava ali, nítido, vibrando pelo concreto. Então veio o sussurro de novo. Mais próximo. Mais nítido. E dessa vez entendi. Meu nome. Devagar. Como se degustasse cada sílaba. Meus dedos começaram a suar. A luz da lanterna tremia junto com a minha mão. Foi nesse momento que notei algo novo. 5 arranhões verticais marcavam a parede. Fundos, o suficiente para expor o reboco. Não estavam lá antes. Decidi sair dali. Peguei a bolsa e a chave. Ao abrir a porta, percebi que o corredor não estava iluminado como sempre. Todas as lâmpadas estavam apagadas, exceto uma, piscando ao fundo. E lá, na outra extremidade, havia algo. No início, achei que fosse uma pessoa, mas não se movia como tal. Não andava. Deslizava. E mesmo à distância, tive a sensação de que me olhava. Fechei a porta devagar, o coração martelando. O arranhar continuava. Agora em mais de um ponto da parede. Como se várias mãos estivessem ali, presas, buscando saída. E então, veio um novo som. Batidas secas na porta do apartamento. 3 vezes. Pausadas. Lentas. Eu estava colada à porta sem coragem de olhar pelo olho mágico. O sussurro veio de novo, mas dessa vez, de dentro. Atrás de mim. Junto à parede da sala. Meu nome. Seguido de uma frase que congelou meu corpo. Posso entrar? Eu não respondi. Não me mexi. Apenas fiquei ali, ouvindo o som de unhas arranhando por dentro da parede. Subindo. Subindo. Até o teto. E então, silêncio.
Mas eu sabia que não estava sozinha. O ar estava pesado demais, como se algo respirasse comigo. Naquele instante, percebi que as marcas na parede não terminavam ali. Elas continuavam para o teto, atravessavam a quina e desapareciam no escuro. E pela primeira vez, pensei que talvez a parede não fosse o limite. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 2. A última ligação. Naquela noite, o telefone tocou. Ninguém mais usava telefone fixo, mas na casa dos meus pais ainda havia um, pendurado na parede da cozinha, como um resquício de outra época. Eu tinha voltado para passar alguns dias lá, cuidando da casa, enquanto eles viajavam. Era uma quinta-feira fria, e o bairro parecia deserto. Quando o som ecoou pela sala, senti um arrepio percorrer a espinha. Não sei explicar. Talvez porque ninguém liga para telefones fixos à meia-noite. Peguei o aparelho, meio desconfiada. Alô? Nada. Som de estática baixo, como um rádio mal sintonizado. Quem fala? Insisti. Foi aí que ouvi uma voz. Baixa. Quase um sussurro. Saia da casa. Agora. Fiquei paralisada, o coração acelerando. Quem está aí? Perguntei, tentando parecer firme. A ligação caiu. Olhei para o visor. Sem número. Apenas chamada desconhecida. Suspirei, tentando rir da situação. Deviam ser trotes. Alguém com tempo livre. Voltei para o sofá, mas não consegui relaxar. A TV estava ligada, mas parecia distante. Ouvia cada estalo da casa, cada rangido do piso de madeira, como se tudo tivesse ficado mais nítido. Às 0h32, o telefone tocou de novo. Corri para atender, o coração disparado. Quem é? Dessa vez, a voz veio mais urgente. Eu disse para sair. Agora. Ele já está dentro. Meu corpo gelou. Olhei em volta. A casa estava como sempre. Móveis antigos, cortinas pesadas, tudo no lugar. Mas havia algo errado. Não conseguia ouvir o som do vento lá fora. Nenhum carro passando. Nem o tic-tac do relógio da cozinha. Era como se o mundo tivesse pausado. Do que você está falando? Perguntei, tentando manter a calma. Silêncio. E então, um barulho baixo, como respiração. Pesada. Do outro lado da linha. Depois, uma risada curta. E a ligação caiu. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas e fui conferir todas as portas. Todas trancadas. Janelas fechadas. Mas algo parecia me observar. A cada passo, sentia como se tivesse alguém atrás de mim. No corredor, o reflexo no espelho quase me fez gritar. Era só eu. Mas, por um segundo, juro que vi uma sombra passando por trás. Fui até o quarto dos meus pais, pensando em ligar para a polícia. Peguei o celular. Sem sinal. Olhei para o telefone fixo. Ele tocou antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Atendi. Por favor, me diga o que está acontecendo. A voz agora estava calma. Quase fria. Ele está atrás de você. Virei-me de um salto. Nada. Mas o quarto parecia menor, o ar mais denso. A sensação de ser observada era quase insuportável. Então o telefone caiu da minha mão. Não porque eu quis, mas porque algo puxou o fio. Devagar. Como se alguém do outro lado quisesse cortar a ligação para sempre. Quando olhei para o chão, o aparelho balançava sozinho, o fio tenso, como se estivesse sendo segurado. A casa pareceu respirar. As luzes piscavam. E aí, ouvi um som que não vinha do telefone. Passos. Lentos. Vindos do corredor. Chamei, com a voz quase falhando. Quem está aí? Nenhuma resposta. Apenas passos. Mais próximos. Peguei a primeira coisa que encontrei. Uma tesoura. E fui andando devagar. O corredor parecia mais longo. As sombras dançavam nas paredes. E então, o telefone tocou de novo. A campainha, pensei.
Não. Era o telefone. Mas não estava na cozinha. O som vinha do fim do corredor. Um toque insistente, frio, cada vez mais alto. Quando cheguei à porta do quarto de hóspedes, o som parou. Empurrei devagar. A porta rangeu, revelando escuridão. O telefone estava lá, no chão. E o fio subia até o teto, preso em nada, como uma cobra suspensa no ar. Dei um passo para trás, mas a porta bateu sozinha, me trancando lá dentro. O telefone tocou. Eu atendi. A voz era clara, próxima, como se estivesse dentro do meu ouvido. Eu disse para sair. Agora é tarde demais. O fio se soltou, caindo como um corpo sem vida. E então, atrás de mim, um toque gelado no ombro. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 3. O quarto trancado. A primeira vez que ouvi o som, pensei que fosse vento. Estava hospedada na casa de uma amiga, uma construção antiga herdada da família, num bairro residencial bem tranquilo. Ela tinha viajado a trabalho e me pediu para ficar lá por alguns dias, só para não deixar o imóvel vazio. A casa era charmosa, mas tinha um detalhe que sempre chamava a atenção. Uma porta no fim do corredor, pintada de um branco já amarelado pelo tempo. O curioso é que estava trancada com 2 fechaduras e uma corrente por fora. Perguntei uma vez e ela só riu, dizendo que era só um depósito cheio de coisas velhas. Mas naquela primeira noite, às 2h43, ouvi o barulho. Era um som baixo, ritmado, como algo batendo contra madeira. 3 batidas. Pausa. Mais 3. Eu estava no quarto de hóspedes, bem no meio do corredor, e o som vinha claramente daquela porta trancada. Acordei com o coração acelerado, tentando racionalizar. Podia ser encanamento, o vento mexendo alguma coisa dentro. Mas o som continuou, agora mais forte. Levantei, abri a porta do quarto devagar. O corredor estava mergulhado em penumbra. As luzes antigas da casa piscavam, como se resistissem a acerer. Fui andando, cada passo ecoando no piso de madeira. Quando cheguei perto da porta, o som cessou. O silêncio era quase sólido, pesado. Encostei o ouvido na madeira fria. Nada. Mas a madeira parecia quente. Voltei para o quarto, me convencendo de que estava imaginando coisas. Mas às 4h11, as batidas recomeçaram, agora mais rápidas. E com elas, um som novo. Arranhões. Como unhas tentando escapar. Passei o resto da madrugada acordada, o celular na mão. Pensei em ligar para a minha amiga. Mas o que eu diria? Seu depósito está batendo sozinho. Esperei o amanhecer. No dia seguinte, quando a luz invadiu a casa, tudo parecia normal. Aproveitei para olhar a porta de perto. Era antiga, de madeira maciça com marcas profundas de arranhões. Como se alguém tivesse tentado abrir de dentro para fora. Isso me deixou inquieta. A segunda noite chegou, e com ela, a mesma sequência. Batidas, pausas, arranhões. Mas havia algo novo. Uma voz. Era fraca, rouca, mas vinha claramente dali. Me ajuda! Congelada, senti a pele do braço arrepiar inteiro. Aproximei-me da porta, tentando falar. Quem está aí? Silêncio. Depois, uma risada baixa. A voz parecia mais próxima a cada palavra. Você não devia estar aqui. Corri para o quarto, fechei a porta e empurrei a cômoda para frente. Passei a noite acordada, a voz alternando entre súplica e ameaça. Quando amanheceu, liguei para a minha amiga. Ela atendeu sonolenta. Tem alguma coisa no depósito? Alguém trancado? Silêncio do outro lado. Não abre essa porta, ela disse, com uma firmeza que não reconheci. Por quê? Porque não é gente. A ligação caiu. À tarde, tentei sair da casa, mas percebi que a chave não estava mais na mesa onde tinha deixado. A porta da rua estava trancada por dentro. E no corredor, a porta branca agora estava entreaberta. A corrente pendurada, solta, como se alguém tivesse destrancado.
Não quis olhar, mas algo me puxava. A escuridão dentro parecia respirar, como se me chamasse. Um cheiro forte de ferrugem, quase de sangue seco, tomou conta do ar. E então, o som de passos, do lado de dentro. Lentos, pesados. Dei um passo para trás, tropecei, e quando olhei novamente, a porta se fechou com força, batendo tão alto que o quadro da parede caiu. E do outro lado, uma voz calma, quase doce. Agora você não pode sair. Corri para o quarto, tranquei, empurrei os móveis. Fiquei ali até escurecer, ouvindo passos circulando pelo corredor, parando sempre na frente da minha porta. A maçaneta girava, devagar, como se alguém testasse a força da tranca. E antes da meia-noite, ouvi algo que fez meu coração quase parar. Um sussurro bem junto à fresta da porta. O quarto não é mais só dele. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 4. O passageiro invisível. Sempre odiei dirigir à noite. A estrada deserta, o barulho constante dos pneus no asfalto e aquele escuro absoluto me deixavam inquieta. Mas naquele sábado, eu não tinha escolha. Um trabalho em outra cidade terminou tarde. E a única opção era voltar para casa dirigindo as quase 3 horas de viagem. Era perto da meia-noite quando entrei na rodovia. O rádio estava ligado só para quebrar o silêncio, mas parecia que cada música deixava o ar mais pesado, como se a noite fosse engolindo tudo. As luzes dos postes eram raras, e o farol do carro parecia um túnel frágil tentando cortar a escuridão. Depois de meia hora, avistei uma figura no acostamento. Um homem, parado, com a mão levantada, pedindo carona. Não consegui ver o rosto, só a silhueta. Vestia algo escuro, talvez um casaco comprido. Meu primeiro instinto foi acelerar, mas uma sensação estranha me fez diminuir. Eu estava sozinha, e o bom senso gritava para não parar. Mas algo nele parecia familiar. Quando passei por ele, olhei pelo retrovisor. Ele não se mexeu. Apenas me seguiu com o olhar. Tentei afastar aquele incômodo, mas minutos depois, senti algo diferente no carro. O cheiro mudou. Um odor frio, metálico, como ferro ou ferrugem. E então, o rádio chiou, como se uma interferência tivesse invadido. Olhei rapidamente para o banco de trás. Vazio. Mas a sensação de estar acompanhada era real, quase palpável. É só cansaço, falei em voz baixa, tentando me convencer. Segui dirigindo, mas a cada curva sentia como se alguém respirasse atrás de mim. Até que o retrovisor interno se moveu sozinho, girando levemente para a esquerda. Meu coração disparou. A mão no volante suava. Peguei o celular para ligar para alguém, mas a tela congelou, sem sinal. Foi quando ouvi uma voz baixa, bem perto do meu ouvido, mesmo estando sozinha. Você devia ter parado. Quase perdi o controle do carro. Olhei em volta, os faróis iluminando apenas a estrada deserta. A voz não voltou, mas o cheiro metálico ficou mais forte. Aos poucos, percebi algo ainda mais perturbador. O marcador de combustível estava baixando rápido demais, como se o carro estivesse mais pesado. Olhei para o velocímetro, depois para o banco de trás pelo espelho. Por um segundo, e juro por tudo, vi uma sombra sentada ali. Alta, magra, sem rosto. Respirei fundo, dizendo para mim mesma que estava imaginando coisas. Mas o rádio ligou sozinho, sem música, só estática. Entre o chiado, uma frase surgiu, arrastada. Você não devia estar sozinha. O coração batia tão alto que parecia ecoar na cabine. Decidi parar no próximo posto, mas parecia que a estrada nunca terminava. Quando finalmente avistei uma placa indicando um posto a 5 quilômetros, acelerei. A sombra não sumia. Cada vez que olhava pelo retrovisor, parecia mais próxima. Não mexia, mas a sensação era de que se inclinava para a frente, como se quisesse ver meu rosto. Quando cheguei ao posto, encontrei tudo apagado. Sem luz, sem movimento.
Mesmo assim, estacionei e respirei fundo. Olhei para trás. Nada. A sombra havia sumido. Aliviada, desci do carro. Foi quando ouvi a porta do passageiro se abrir. Sozinha, no meio de um posto vazio, vi a porta lentamente se escancarar, sem ninguém tocando. O cheiro metálico ficou quase insuportável. Corri para dentro da loja do posto. Estava trancada. Olhei para o carro. A porta continuava aberta. E então, algo caiu no chão do banco do passageiro. Um objeto pequeno, metálico. Aproximei-me devagar, o coração na boca. Era uma chave. Uma chave antiga, pesada, com uma etiqueta de couro onde estava escrito apenas: "Você me deixou esperando." Antes que eu pudesse reagir, ouvi uma batida na janela do carro. 3 toques secos, vindos de dentro. Essa história não aconteceu de verdade. Mas poderia ter acontecido com você. História 5. A porta que nunca devia ser aberta. Eu sempre fui curioso demais para o meu próprio bem. Quando minha avó morreu, herdamos a velha casa dela. Uma construção antiga no interior, cheia de corredores estreitos e móveis pesados que pareciam ter vida própria. Enquanto minha mãe cuidava da papelada, eu decidi explorar cada canto. Foi assim que encontrei a porta. Ela estava no final de um corredor, escondida atrás de uma estante que parecia nunca ter sido movida. Pequena, baixa demais para alguém entrar de pé, com um trinco de ferro que rangia só de olhar. E o mais estranho? Havia 3 fechaduras, todas intactas. Perguntei para minha mãe sobre aquilo. Ah, sua avó dizia que era só um armário velho. Nada demais. Mas o jeito que ela desviou o olhar me fez duvidar. Naquela noite, não consegui parar de pensar na porta. Era como se chamasse por mim. O vento passava pelas frestas e produzia um som parecido com um sussurro. Jurei ouvir meu nome, baixinho, vindo dali. Esperei todos dormirem. Peguei uma lanterna e uma chave de fenda, voltei ao corredor e empurrei a estante com toda a força. Ela deslizou mais fácil do que imaginei, como se tivesse sido movida recentemente. As fechaduras não eram fáceis, mas minha curiosidade era maior. Depois de 20 minutos, ouvi o clique da última tranca. O som pareceu ecoar pela casa. Quando puxei a porta, senti um ar frio escapar, úmido, como se um lugar esquecido tivesse acabado de respirar pela primeira vez em décadas. A lanterna iluminou uma escada curta, descendo para um espaço apertado. E o cheiro. Um cheiro doce e podre ao mesmo tempo. Desci devagar, cada degrau rangendo. O espaço era menor do que eu esperava, mas não estava vazio. Havia caixas antigas, fotos em preto e branco espalhadas no chão, e uma cadeira virada para a parede. Foi quando ouvi um barulho. Um estalo, como madeira quebrando. Girei a lanterna e vi algo que fez meu estômago revirar. Alguém tinha escrito nas paredes, com letras tremidas: "Nunca abra." Antes que pudesse reagir, a lanterna piscou. No breve clarão, juro que vi a cadeira se mover, virando devagar, como se alguém estivesse sentado nela. Mas quando a luz voltou, estava vazia. O barulho continuou, agora vindo de cima, como passos rápidos no corredor. Subi correndo, fechei a porta e empurrei a estante de volta. O coração parecia que ia explodir. Deitei na cama, tentando convencer a mim mesmo de que era só imaginação. Mas então ouvi um som abafado vindo do corredor. 3 batidas lentas na estante, exatamente onde a porta estava escondida. Pensei em contar para minha mãe, mas a manhã chegou e ela agiu como se nada tivesse acontecido. A casa parecia mais silenciosa, mas não mais segura. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Fotos mudando de lugar, objetos caindo sozinhos, portas rangendo sem vento. E toda noite, as batidas voltavam. Sempre 3. Na 5ª noite, não aguentei. Levantei, decidido, peguei a chave de fenda e fui até a estante. Quando a movi, a porta estava diferente. As fechaduras estavam abertas, como se alguém já tivesse passado por ali. E antes que eu pudesse tocar a maçaneta, ela se abriu sozinha.
Do outro lado, o corredor estava escuro, mas uma sombra se destacava. Alta, fina, imóvel. Ela não tinha rosto, mas apontava para mim. A lanterna caiu da minha mão. E a última coisa que ouvi antes de apagar foi um sussurro, doce e gelado. Agora é a sua vez. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Eu sou o Victor, e esse é o Durma, se você for capaz. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela.